Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todo mundo. Desejar um excelente dia, excelente semana para a gente, né? E para a aula de hoje eu preparei para a gente falar um pouquinho sobre outro sólido geométrico, o cilindro, tá certo? Quem quiser acompanhar lá no livro novo, gente, está na página 483 para frente, tá? Quem quiser acompanhar no livro antigo, costuma ser 10 páginas antes. Tudo bem? Bom, galera, vamos lá. Definição. O que vem a ser um cilindro, galera? Um cilindro, para nós, circular, é a reunião de todos os segmentos paralelos e congruentes a um segmento de reta que tem uma das extremidades contidas em um círculo pertencente a um plano, de forma que todos os segmentos estejam no mesmo semi-espaço. Eduarda, finalzinho da aula eu faço aula com você, pode ser? Beleza, então. Qualquer coisa, no finalzinho, a gente pega e termina de desenvolver aquela questão lá que ficou faltando dela. Então, gente, quando eu falo do cilindro, o que eu vou ter no cilindro? Eu vou ter dois círculos, esses dois círculos são paralelos, eles estão em planos diferentes, e eu vou estar ligando esses dois círculos. Quando eu ligar esses dois círculos que são idênticos e paralelos, você vai formar o chamado cilindro, tá certo? Resumindo tudo isso que ele disse. Elementos de um cilindro, galera. Sempre você vai ter no cilindro bases. As bases para nós, galera, são círculos que são idênticos, tá certo? São idênticos, têm o mesmo raio e tudo mais. Além disso, nós vamos ter o eixo, que contém os dois centros de cada círculo. No caso, o centro ele chamou de O1 e O2. No caso, O e O', né? Nós vamos ter o raio da base. Então, todo círculo a gente tem um raio. Esse raio da base de baixo é o mesmo da base de cima, porque são idênticos. Nós vamos ter uma altura, que vai ser a distância entre as bases. Cuidado, viu, gente? Não confunda um negócio chamado geratriz, que eu vou explicar daqui a pouco, com altura. Pode ser que elas venham até a mesma medida, mas boa parte não. Tá certo? Eu vou explicar quando que elas vão ser iguais, quando que elas não vão ser iguais. Então, nós vamos ter a altura. Gostaria que vocês pensassem na altura como sendo a distância, menor distância entre as duas bases que são circulares. E nós vamos ter a geratriz, que é um segmento de reta paralelo ao eixo, O', que no caso aqui está representado pelo segmento A'. Então, quando eu ligo de A até A', galera, essa distância, essa medida, para nós vai ser chamado de geratriz, tá certo? E esses são os principais elementos de um cilindro. Bom, classificação, galera. A gente classifica os cilindros em reto e oblíquo. Professor, quando que um cilindro é reto e quando que ele é oblíquo? O cilindro, para ser reto, galera, a geratriz tem que ser perpendicular ao plano da base. Tem que formar um ângulo de 90 graus com o plano da base. Nessa situação dele ser reto, galera, grave uma informação. Todo cilindro reto, a geratriz e a altura, elas vão ter medidas iguais. Somente no cilindro reto, tá certo? A geratriz e a altura têm medidas iguais. Professor, quando que um cilindro é oblíquo? Quando a geratriz não forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. Nessas situações, posso falar que a geratriz e a altura são iguais? Não. Por isso que eu peço para vocês tomarem cuidado, tá certo? Quando que elas vão ser iguais? Quando estiver falando de um cilindro reto. Gente, esse cilindro reto, ele também para nós, ele é chamado de cilindro de revolução. E a gente pode obter esse cilindro fazendo a rotação de um retângulo, certo? Em torno de um de seus lados. Beleza? Vamos aí. Professor, em várias aulas tem gente entrando fazendo gracinha e ninguém sabe quem é. Então, pode ser que isso aconteça. Ô, Maria Eduarda, obrigado por avisar, viu? Aconteceu na minha aula agora mesmo, na outra turma. Tá? Mas eu tô esperto. Qualquer coisa, vou perguntar se é aluno da turma. Se não for, você já me fala que eu tiro ele de sala de aula. Combinado, Maria Eduarda? Obrigadão, viu, por avisar. Tá bem, obrigado. Aí eu pergunto para vocês, vocês me falam se é ou se não é, que eu te retiro de sala de aula e já não acontece isso. Tá? Valeu por avisar.
Gente, então o cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução. Quando eu pegar o retângulo, galera, esse retângulozinho verdinho, e der uma rotação de 360 graus em torno de um dos lados desse retângulo, vai formar o cilindro. Então, quando aparecer para você o nome cilindro circular reto ou cilindro de revolução, a gente vai estar falando da mesma coisa. Com relação a essa classificação, gente, pergunto para vocês, ficou alguma dúvida? Dá um ok para mim se não ficou dúvida, para me dar sequência. Beleza, então. Galera, continuando. Planificação de um cilindro circular reto. O que é o planificar? Eu abrir esse sólido. Quando a gente abrir esse sólido, galera, a gente sempre vai enxergar o quê? A gente vai enxergar dois círculos e um retângulo. Tá certo? Os dois círculos, eles têm o mesmo raio. Tá? Eles têm a mesma área. O retângulo, galera, o comprimento do retângulo vai ser o comprimento dessa volta completa aqui no círculo. Então, é o comprimento de uma circunferência. Por isso que está usando o comprimento como sendo 2πr. E a altura, galera, desse retângulo vai ser a própria altura do cilindro. Elas coincidem de ser a mesma. Então, quando eu falar de planificação do cilindro circular reto, sempre vão aparecer para vocês dois círculos idênticos, mais um retângulo de comprimento 2πr e altura h. Tá certo? Galera, área lateral. O que eu tenho na lateral? Não é esse retângulo que apareceu logo aqui acima? Então, toda vez que eu quiser a chamada área lateral de um cilindro circular reto, galera, essa área lateral será dada por quem? Será dada por 2πr, que é a base desse retângulo, vezes h, que é a altura do cilindro. Então, 2πrh, galera, representa a área lateral do cilindro circular reto. Do cilindro, de maneira geral, tá certo? 2πrh representa a área do cilindro, tá certo? Gente, área total. Como nós temos no cilindro, galera, dois círculos que são idênticos, a área total vai ser o juntar as áreas da base, que são duas, né? Então nós temos duas vezes a área da base, mais a área lateral. E se vocês se recordarem bem, galera, essa formulazinha aqui é a mesma forma que a gente calcula a área total de quem? Do prisma. O que muda nos dois? A base. No prisma, a base é um polígono, galera. No cilindro, minha base vai ser um círculo. Então, vamos lá. A área lateral é dada por 2πrh. A área da base, duas vezes ela. Então, nós temos 2 que multiplica a área de um círculo, que é dada por πr ao quadrado. Como a gente nota, essas duas expressões elas têm em comum, galera, 2πr. Como elas têm em comum 2πr, eu posso colocar 2πr em evidência. Quando eu coloco 2πr em evidência, vai aparecer 2πr que multiplica h mais r. Essa formulazinha que aparece para vocês aqui, galera, essa fórmula calcula a área total de um cilindro, tá certo? Então, a área total de um cilindro, 2πr que multiplica h mais r. Gente, lembrando, posso trabalhar como sendo área lateral mais duas vezes a área da base? Pode, não tem problema. Mas lembre que a área lateral ela é calculada por 2πrh e a área da base é a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Galera, até aqui, ficou alguma dúvida? Dá um ok para mim se está de boa, se está tranquilo. Está tranquilo? Bacana. Gente, vocês viram que o jeito de calcular o volume de maneira geral, desculpa, a área total de maneira geral, é a mesma do prisma. O volume também não vai ser diferente, galera. Se eu quiser calcular o volume de um cilindro, vai ser o mesmo jeito que a gente adotava para calcular o volume de quem? Do prisma. É a área da base vezes a altura. Pergunta, tem a base? Tem. Sua base é um círculo. Se ela é um círculo, a área da base é dada por πr ao quadrado. A altura, galera, é a altura do meu cilindro. Então, toda vez que eu quiser calcular o volume de um cilindro, esse volume do cilindro será dado por quem? πr ao quadrado vezes h. Resumindo, πr ao quadrado, área da base, h, a altura. Então, área da base vezes altura ou πr ao quadrado h. Fica a critério seu, tá certo? Tem gente que prefere área da base vezes altura. Tem gente que prefere memorizar a fórmula. Gente, eu deixo a critério de vocês, tá certo? Beleza.
Galera, secções no cilindro. O que é secção? É um corte que eu faço no meu cilindro. O meu corte que eu faço nesse cilindro pode ser feito de duas formas. Primeira forma, paralela ao plano da base. Esse corte que é paralelo ao plano da base, galera, é chamado de secção transversal. Galera, essa secção transversal, esse corte para nós é um círculo. Não sei se vocês observam lá dentro. Esse círculo é o mesmo círculo que aparece nas minhas bases. Então, como que eu calculo a área desse corte, da secção transversal? É a área de um círculo, ou resumindo, a própria área da base. πr ao quadrado, tá certo? Segundo tipo de corte para vocês é a chamada secção meridiana. Esse corte, galera, ele é feito de cima para baixo. Passando por onde? Passando pelo centro das bases. É o corte feito de cima para baixo, passando pelo centro das bases. Esse corte vai parecer essa figura verdinha para vocês, que é um retângulo. O que eu vou querer saber desse retângulo? Calcular a área dele. A base dele mede 2 R's, como a gente observa aqui, e a altura, galera, H. Então, como que eu calculo a área desse corte? 2 R's vezes H. Lembrando, esse H ele vai coincidir de ser quem? A própria altura de quem, gente? Do meu cilindro. Toda vez que ele pedir a área da secção meridiana, como que eu vou calcular? 2R vezes H, tá certo? É a área de um retângulo. Galera, caso particular, é o caso do chamado cilindro equilátero. Para um cilindro ser equilátero, primeiramente ele tem que ser um cilindro reto. E num cilindro reto, não sei se vocês se recordam, a altura, galera, e a geratriz, elas têm medidas iguais. O cilindro reto, gente, a geratriz forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. Quando isso acontecer, para ele ser equilátero, a sua secção meridiana, esse corte feito de cima para baixo, vai ter que ser um quadrado, galera. Se vai ser um quadrado, minha base vai medir 2 raios, certo? E minha altura também tem que medir 2 raios. Então, característica, galera, apenas do cilindro equilátero. A minha altura é o dobro do raio. Toda vez que ele falar de cilindro equilátero para você, você vai lembrar do seguinte: a altura é o dobro do raio, tá certo? Falou de cilindro equilátero, lembra, a altura é 2 vezes o raio. Galera, até aqui, dúvida? Se não tem dúvida, dá um ok para mim, um joinha, tanto faz. Posso continuar, gente? Dá um ok para mim, se eu puder continuar. Bacana, então. Vamos lá. E para fechar, galera, a parte teórica de cilindro, vocês vão ver que cilindro é muito simplesinho. O que pega uma interpretação de texto mal feita. Tá? A gente precisa falar do tronco reto de cilindro. Galera, quando um plano interceptar obliquamente as geratrizes, quando um plano cortar obliquamente as geratrizes, galera, separando em 2 sólidos, esses 2 sólidos no cilindro, quando eu fizer esse corte, esses 2 sólidos que são formados, eles são chamados de tronco de cilindro. Então, essas duas figuras, a de cima ou a de baixo, tá certo? Esse tronco, galera, nós vamos ter 2 geratrizes. Uma geratriz que é maior, outra geratriz que é menor, além da medida do raio, tá certo? Esse corte, gente, ele é feito no cilindro reto, tá certo? Então, esse corte ele é feito no cilindro reto. Tronco de cilindro só acontece no cilindro reto. Gente, quem que vai ser a altura? Eu posso falar que quando eu somar as duas geratrizes, a menor e a maior, isso você vai ter quem? A altura do meu cilindro todinha. Beleza, professor, o que eu preciso saber desse tronco? Eu preciso saber quanto calcular o volume. Gente, o volume é a metade do volume do tronco. Então vai ser o quê, galera? πr ao quadrado h, lembrando, quando eu somo as duas geratrizes, galera, isso aí é a altura de quem? É a altura do meu cilindro, está escrito aqui, ó. Tá certo? Então, πr ao quadrado h dividido por 2, é a metade de quem, galera? Do volume do cilindro. Pode escrever como sendo πr ao quadrado, gzinho mais gzão, lembrando, gzinho e gzão são geratrizes menor e a maior que são formadas, dividido por 2. Tá certo? Esse cara vai ser o volume do nosso tronco. Galera, parte teórica de cilindro, simplesinha, tá tranquilo? Posso continuar e fazer uns exercícios com vocês? Dá um ok se eu posso para os exercícios para a gente tirar as dúvidas. Pode? Bacana, então. Galera,
Eu vou compartilhar com vocês outra tela aqui. Vê se vocês enxergam uma tela quadriculada aí, fazendo favor. Todo mundo visualiza uma tela quadriculada, galera? Sim. Vamos resolver esses exercícios para a gente dar uma treinada, então? Galera, estou pegando esse exercício do próprio livro de vocês. Se vocês quiserem acompanhar lá depois, não tem problema, fica a seu critério. O que ele pede para nós? Calcule a área lateral de um cilindro circular reto, cuja geratriz vale 6 e o volume desse cilindro vale 54. Galera, ele me deu informações importantes. Primeiro, ele falou de volume. Se ele falou de volume, como que a gente calcula o volume de um cilindro, galera? O volume de um cilindro é dado por π r ao quadrado h. Correto? Bacana. Professor, o que eu conheço de informação nessa fórmula? Ele te deu esse cara aqui, que é o volume. Ele falou que o volume desse cilindro vale 54π. Então, galera, 54π, isso daqui está sendo igual a π, que multiplica r ao quadrado h. Eu tenho raio? Não tem. Não falou nada com relação a raio. Só que está multiplicando, galera, a altura. Eu pergunto, será que eu tenho a altura desse cilindro, gente? Vamos lembrar de uma informação que ele deu que é importante? Ele falou para nós que esse cilindro é reto. Se esse cilindro é reto, galera, qualquer cilindro reto, a altura e a geratriz têm medidas iguais. Isso só funciona quando o cilindro é reto. Bacana. Então, quem vai ser a minha altura? Ele forneceu a geratriz, que vale 6 decímetros. Então, minha altura também vale 6 decímetros. Então, galera, o que eu vou fazer no lugar desse H aqui, galera? Eu vou apenas trocar por 6. Até aqui, alguma dúvida, gente? Posso continuar? Sim, não tem problema não. Eu estou fazendo ele passo a passo com vocês, porque eu achei ele interessante. Tá certo, Eduarda? Gente, posso continuar a partir daqui? Beleza. Gente, será que dá para simplificar alguém? Por exemplo, o π está multiplicando os dois lados. Ele pode ir embora? Pode. Além disso, galera, 54 e 6 dá para simplificar. Dá por quanto? Se eu dividir por 6 aqui, galera, aqui fica 1. De cá, 54 dividido por 6 dá 9. Então, o que sobrou para nós? Sobrou para nós que 9 está sendo igual ao raio elevado ao quadrado. Como o raio para nós, galera, é uma distância, e a distância a gente pensa nela sempre com uma medida positiva, eu vou ter só uma raiz. Então, o raio vai ser a raiz do número 9, que vale quanto? Vale 3. Achei a medida do raio. Primeira informação importante que nós temos. Só que ele pediu o raio ou ele pediu para a gente calcular a chamada área lateral, galera? A questão, ela pede para nós a chamada área lateral. Passei essa fórmula para vocês agora mesmo. A área lateral, galera, essa é a área de um retângulo, cujo comprimento, galera, é 2πr e a altura é h. Então, como que a gente calcula a área lateral de um cilindro? 2πrh. Professor, conhece alguém aí? Conhece. Você conhece o raio e você conhece a altura. O que eu tenho que fazer, gente? Apenas uma substituição. Então, vai aparecer 2π, que multiplica o raio, galera, que vale 3, que multiplica a altura, que vale 6. Gente, vamos fazer a multiplicação desses números? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6 dá 36. Então, minha área lateral aqui, ela vai ser dada por 36. Unidade de medida é decímetros, né? Só que como eu estou falando de área, galera, decímetros elevado ao quadrado. Gente, achei a área lateral? Achei. Professor, eu não tenho que... Opa, faltou um π aqui, né? 36π decímetros quadrado. Galera, como ele não falou nada com relação a esse π, eu vou deixar ele quietinho. Quando ele pedir para mim fazer uma substituição, eu substituo. Quando ele pedir para mim usar uma aproximação, eu também substituo. Nesse caso, ele não falou nada. Então, chegou aqui, galera, acabou. Dúvida nesse primeiro exemplo?
Alguma dúvida nesse primeiro exemplo, gente? Eu posso continuar? De boa? Beleza, então. Vamos ao segundo exemplo. Galera, segundo exemplo, ele fala o seguinte para nós. Pedro e João pretendem descobrir qual copo cilíndrico que possui maior volume. Então, ele falou para você que os copos aqui são cilíndricos. E eu quero saber o que possui mais volume. O copo 1, galera, ele falou que tem 3 centímetros de raio e 6 centímetros de altura. Enquanto o copo 2 tem 6 centímetros de raio e 3 de altura. Ele inverteu. Ele pergunta, qual deles tem maior volume? Eu quero saber qual tem maior volume. Para isso, eu preciso saber calcular o volume, galera. Como que a gente calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é dado por π r ao quadrado h. Bacana. Tem essas medidas. Então, galera, eu vou chamar de V1 o volume do copo 1, V2 o volume do copo 2. Então, calculando V1. Então, nós temos π que multiplica. Galera, quem é o raio aqui na situação? O raio do copo 1, ele pediu para a gente trocar ele valendo por 3. Só que isso está elevado ao quadrado e está multiplicado pela altura. A altura desse copo, ele falou que vale 3. Opa, aqui vale 6, foi mal. Bacana, tem só conta para fazer aqui. Primeiro calcula a potência. Então vamos lá. V1 vai ser igual. 3 ao quadrado vai dar 9, certo? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 6 você vai encontrar 54 vezes π, galera. O volume do copo 1, 54 π. A unidade medida é centímetros. E como eu estou falando de volume, está elevado ao cubo. Bacana o volume 1? Volume 2, calcula do mesmo jeito, que mudou foi as medidas. Então você vai ter lá π que multiplica. O raio do volume 2, galera, o raio do copo 2, ele falou que vale 6. E a altura, galera, então o 6 está elevado ao quadrado, né? R ao quadrado. E a altura, ele falou para nós que vale 3. Vamos fazer conta? Gente, primeira potência. Então, o volume 2 vai ser dado por 6 ao quadrado tem 36. 36 vezes 3, galera, você vai encontrar 108. 108 vezes π, então você vai ter 108 π. Unidade medida continua sendo centímetros. Só que está elevado a quanto, galera? Está elevado ao cubo, porque eu estou falando de volume. Ele perguntou qual tem maior volume, galera. Se ele perguntou qual tem maior volume, qual copo tem maior volume? Esse copo aqui. Então, no caso aqui, galera, copo 2. Dúvida no segundo exemplo, turma? Tá de boa o segundo exemplo? Posso ir para o próximo? Dá um ok se eu posso continuar, galera? Bacana. Então, gente, daqui a pouquinho eu encaminho esse arquivo com todos os exercícios que eu fiz hoje na aula, tá? Vamos lá. Gente, exercício do livro de vocês lá. Ó. Agora não é os resolvidos, agora é exercício para valer. Vamos lá nessa questão? Questão número 1 fala o seguinte para nós, ó. As duas latas da figura a seguir possuem internamente o formato de quê? Cilindros circulares retos. Se eu tenho cilindro circular reto, galera, o que convém eu falar para vocês? Vamos relembrar. Qualquer cilindro circular reto, a altura é igual a geratriz. Isso aqui só acontece no cilindro que é reto. Bacana? Então você tem essa informação. Continuando. Com alturas e os diâmetros da base indicados. Então, lá na figura, você tem altura e diâmetro. Então, vamos anotar aqui, ó, altura e diâmetro. Galera, lembra, diâmetro é o dobro do raio. É 2 vezes o raio. Se eu quero o raio, eu tenho que pegar o diâmetro e dividir ele por 2. Sabendo que ambas latas têm o mesmo volume, galera, então as duas latas têm volumes iguais. O que eu posso fazer aqui, galera? Igualar V1
volume da lata 1 com o volume da lata 2. Ele pergunta o valor aproximado da altura. Ele pede para nós o volume aproximado da altura. Então, galera, para mim ter o valor aproximado da altura, eu tenho que fazer cálculo de volume. Para fazer cálculo de volume, eu preciso conhecer algumas medidas. Por exemplo, você precisa ter altura e raio. Tem a altura da primeira. Se o diâmetro vale 12, galera, quem é o raio da primeira? O raio 1. Raio 1 tem que valer metade disso. Metade de 12 é 6. Lá na segunda, o diâmetro ele falou que vale 16. Então, quem é o raio da segunda lata, galera? É a metade de 16, que vale quanto? Vale 8. Vamos fazer conta? Como que a gente calcula volume? Vamos anotar aqui a forma, galera. Qualquer que seja o cilindro, o volume é dado por π, r ao quadrado, h. Posso afirmar isso? Pode. E aqui na situação, ele falou que ambas as latas têm o mesmo volume. Então, o que eu vou fazer? Volume da lata 1 igual ao volume da lata 2. Como que eu calculo o volume? Não é πr ao quadrado? Então, gente, vamos lá. Ó. Π que multiplica. Quem é o raio da lata 1? Galera, quem é o raio da lata número 1? Não é 6? Então, que multiplica o raio ao quadrado, que multiplica a altura. A altura da lata 1 eu tenho? Tem. Ele chamou essa altura de quê? De Hzinho. Tá lá o Hzinho, tá certo? O volume do 2, do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Então vai aparecer π r ao quadrado h. Quem é o raio dessa lata 2, galera? O raio dela vale 8. Só que isso daqui, galera, está elevado ao quadrado, é πr ao quadrado, vezes o h. Quem é a altura dessa lata 2, galera? A altura dessa lata 2 está lá, vale 4. Então, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Apenas resolver uma equaçãozinha. Vamos lá fazer essa resolução da equação? Primeiro, dá para simplificar alguém dos dois lados? Ah, note que o π está multiplicando os dois lados. Só tem multiplicação, π pode ir embora? Pode. Vamos fazer conta com o que sobrou. Gente, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Então, nós temos que 36 vezes h está sendo igual. 8 ao quadrado, galera. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dá 64. Só que está multiplicando o 4. Até aqui todo mundo concorda? Gente, eu pergunto para vocês, dá para simplificar alguém de novo? Dá. Eu gosto de simplificar. Professor, não quero. Tem problema? Não tem. Quem quiser multiplicar, depois passar o 36 dividindo, gente, fica à vontade, vai dar a mesma coisa. Eu gosto de diminuir as contas. Então, vamos lá. Ó. O 36 e o 4, galera, dá para a gente simplificar. Dá por 4. Por 4 aqui fica 1. E 36 por 4, galera, professor, isso aqui costuma ser quanto? 9, correto? Gente, vamos lá? Então, o que nós temos? Ó, se eu quero o H, esse 9 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o H vai ser 64 dividido por 9. Gente, ele usou a palavra aproximadamente à toa? Não. É porque essa divisão não vai ficar bonitinha para você. Se ela não vai ficar bonitinha, vamos lá. Quanto dá uma aproximação disso aqui? Vamos ver? Gente, fazendo continhas lá, o que a gente vai encontrar para essa divisão? Alguém já fez para me ajudar? Alguém já fez para me ajudar, galera? 64 dividido por 9? 7,1? 7,11? É isso mesmo? Então, isso aqui vai dar, vou botar um tiozinho aqui de aproximadamente, né? 7,11. Professor, tem unidade? Tem. É a mesma que a gente está trabalhando para todos. Como é a altura, é uma distância, né, gente? Apenas centímetros. Tem gabarito em alguma alternativa, galera? Qual alternativa bateu isso? Alternativa letra D. Gente, alguma dúvida nessa questão, galera? Alguma dúvida nessa questão? Podemos ir mais uma?
Ou vocês querem um tempinho para anotar, galera? Porque se eu for continuar aqui, eu acho que essa segunda questão, creio eu que a gente vai ficar na metade dela. Você quer um tempinho para copiar os 3 exemplos? Pode ser? Beleza, então. Vou voltar nos 2 primeiros aqui. Ah, não. Tempinho para vocês anotar rapidinho, tá? Gente, lembrando, hoje no período da tarde, 3 horas da tarde, a gente tem mais uma aula, viu? Qualquer dúvida se tiver, vocês vão ver que a aula hoje é só eu resolvendo exercício. Vou passar para vocês. Qualquer dúvida se tiver, vocês me param, vocês me perguntam para eu poder ajudar vocês, tá? Deu tempo de anotar as 2 primeiras aí, gente? Deu tempo? Me avisa aí alguém para eu poder mudar para esse último que eu fiz, para vocês anotarem. Deu tempo? Posso mudar para outra página? Então vamos lá, estou mudando para outra página aqui, tá? Vai lá, anota essa última aqui dessa aula. Prontinho, galera? Pronto, pronto? Galerinha, então, vocês vão observar muito aqui nessa matéria o seguinte, ó. Essa parte, esse sólido, vocês vão ver que ele é mais tranquilo trabalhado do que a ideia de pirâmide. Vocês vão observar a pirâmide de todos os sólidos geométricos é o mais complexo, tá certo? E essa parte aqui de cilindro vai ser uma parte mais tranquilinha, mais facinha de ser trabalhada, tá? Galerinha, vou despedir de vocês, tá? Aguardo vocês agora no período da tarde, 3 da tarde para a nossa aulinha, tá? E até daqui a pouco, gente. Bom almoço para todos. Até mais, gente. Tchau, tchau.